Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que é o conteúdo da avaliação de vocês. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles estão escritos no capítulo 5 da Constituição Brasileira. E esses direitos fundamentais, eles são, como o próprio nome já diz, eles são essenciais. Eles são aqueles direitos sem os quais a gente não consegue viver e que, na verdade, deveria ser garantido para a gente e que muitas vezes é garantido de forma mínima. Não tem um esforço de oferecer esses direitos em qualidade, mas são oferecidos de forma mínima para que a gente consiga sobreviver, consiga se organizar em sociedade. Então, o capítulo 2 do livro de vocês, ele tem o título Viver Dignamente. O que seria digno e indigno, né, para a nossa sociedade? O que seria estabelecido como digno? Lá nos direitos fundamentais, nós vamos ver que nós temos direito à vida, temos direito à moradia, a lazer, a trabalho, educação, saúde. Todos esses são direitos fundamentais. E quando você retira um desses direitos fundamentais, você está relegando alguém a viver uma vida indigna, uma vida que não está pautada nos direitos, que não está pautada na promoção da dignidade humana, certo? Existem muitas situações que ocorrem para que uma vida seja considerada indigna, né? E entre essas situações estão exatamente as que eu falei. A pessoa que não tem moradia, a pessoa que não tem trabalho, não tem uma alimentação adequada. Todos esses são elementos que relegam a nossa vida, a vida da sociedade, a uma vida indigna. Além disso, o capítulo ele vem mostrar uma relação entre o progresso e a desigualdade. Bom, o progresso ele é um desejo há muito tempo já, né? Desde quando surgiu a sociologia, desde o período da Revolução Industrial, em que se teve uma transformação geral na sociedade. Desde esse período, o progresso ele é buscado, né? O progresso, inclusive, é a pauta primeira do positivismo, que é uma corrente teórica que surgiu na Europa no período pós-revolução industrial. E esse positivismo foi pensado por um autor, por um sociólogo, filósofo chamado Auguste Comte. Ele pensou que a sociedade ela precisava ser organizada porque estava o caos. E para organizar essa sociedade era preciso ter um pensamento progressista, um pensamento organizacional. E a partir daí surgiu. E esse pensamento progressista, esse pensamento do progresso, de alcançar o desenvolvimento, de alcançar altos níveis econômicos, ele está presente ainda hoje na sociedade. E aí como que funciona esse progresso? Ele pode ser encarado como algo benéfico para a sociedade, porque quando a gente fala em progredir, a gente já fala em algo bom. Só que o progresso, ele geralmente é voltado para o progresso econômico da nação. E aí, quando nós pautamos o progresso econômico, nós pensamos no avanço de um pequeno grupo em detrimento de uma grande população, de um grande grupo social. Ou seja, esse progresso, ele vale para a camada mais rica, para a camada que tem mais condições financeiras e vale para a camada que tem mais condições financeiras e não vale, por exemplo, para a camada, para o grupo mais pobre, para a população mais que está abaixo dessa linha de poder aquisitivo, de poder financeiro.
Então, nesse sentido, se a gente pensar somente o progresso econômico pelo progresso econômico, nós podemos ter a certeza de que esse progresso não vai trazer os benefícios que a sociedade espera, não vai trazer o desenvolvimento necessário para a sociedade. Diante disso, o que seria preciso, o que seria necessário fazer? Buscar o progresso social. Né? Como se busca o progresso social? Investindo em educação, investindo em cultura, investindo em esporte, investindo em emprego e renda. Né? Então, são essas formas que nós temos de combater esse privilégio que tem. Então, se a gente for olhar a sociedade brasileira, ela é totalmente desigual. E nós temos na sociedade brasileira um funcionamento em formato de pirâmide, tá? Onde a base, que está a camada mais pobre, está o maior número da população, a maior parte da população brasileira faz parte da camada pobre, faz parte da classe mais pobre, que não tem dinheiro, que vive às vezes com um salário mínimo, com muito menos do que um salário mínimo, essa é a verdade. E existe um pequeno número de pessoas, pequenininho assim, de pessoas que são da camada mais rica. E essa camada mais rica é que detém o poder econômico, político, financeiro, social. São essas pessoas que estão o tempo todo em destaque, são essas pessoas que têm o poder da mídia a seu favor, certo? Então, para a gente pensar em desigualdade, basta a gente pensar numa situação totalmente atual que nós temos, que é a situação da pandemia. Vejam, a sociedade brasileira como um todo, ela parou, né? Ela teve uma quebra. No entanto, algumas famílias, algumas pessoas que têm grandes propriedades, que têm um recorte financeiro grande, que têm condições e possibilidades, elas não estão passando necessidade. Obviamente, elas estão passando por dificuldade financeira no sentido de não poder manter o seu estilo de vida no mais alto tom que eles conhecem, não estão podendo se manter numa vida luxuosa, ou muitos ainda estão, mas a verdade é que eles não estão passando necessidade, não estão passando fome. Quando um outro grupo da população brasileira passa por essa pandemia, por esse momento de pandemia, precisando de auxílios do governo, precisando de auxílios financeiros para poder conseguir se manter, para conseguir manter sua família. São pessoas que buscam ações sociais, que doem cestas básicas, que doem remédio, que doem até o álcool em gel que está sendo utilizado nesse momento. Então percebam como é desigual até mesmo uma doença que abate a todos, mas o acontecimento, né, a forma como é vivido é diferente para cada pessoa, dependendo do grupo social que ela faz parte. Além disso, essas pessoas que estão na classe mais pobre, elas tendem, né, a trabalhar mais e receber menos, e aí elas não conseguem alcançar esse progresso que é tão falado, justamente por quê? Porque o dinheiro que elas recebem não é proporcional à quantidade de trabalho, de forma que possam guardar dinheiro, possam investir em bolsas de valores e tudo mais. E aí também falta um pouco de educação financeira, que aí seria uma forma de trabalhar esse lado social, mostrar para as pessoas como investir, como trabalhar, como gerar renda, para não ficar totalmente à mercê das situações que vêm acarretar a vida das pessoas, ok? Então, esse é o resumo muito básico que a gente tem do início do capítulo. Vocês podem ler lá na página 12 e 13, tá bom? Registrem a presença lá no WhatsApp, tá? Mandem o nome de vocês
para que eu possa registrar a presença de vocês, certo? Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos.